Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, videocast do Mercado em Movimento. A gente está aqui para trazer boas histórias, para falar de negócios, de empreendedorismo e de como o mercado se movimenta. Dessa vez, temos a honra de receber a CEO da Clube Turismo, que é a Ana Virgínia Falcão, que fez uma trajetória espetacular de estagiária até o cargo máximo da empresa, ajudando a desenvolver um modelo de franquia. Era apenas uma loja que virou uma franquia, uma micro franquia que já tem 550 franqueados em todo o país. E a gente quer saber como isso aconteceu. Seja muito bem-vinda. Que satisfação, Plínio, estar aqui com vocês e é um prazer, uma honra poder compartilhar um pouco da nossa história e da nossa trajetória e poder levantar a bandeira do estado, do nosso estado. Começamos aqui na Paraíba, na cidade de João Pessoa, e hoje estamos presentes em todos os estados brasileiros, através de franqueados, de empreendedores que confiaram e apostaram no nosso projeto, no nosso modelo de negócio. E aí, quando a gente fala no franchising, né, nesse modelo de franquia, o Brasil é destaque mundial. Sim. Né? Você falava aqui nos bastidores que a maior feira de franquias do mundo acontece em São Paulo. Né? E aí, para explicar essa diferença entre uma franquia e uma micro franquia, que é o modelo de vocês, o que é que define isso? O Brasil ele tem se tornado, sim, uma referência para o mundo em relação ao franchising, que é um modelo de negócio que eu sou suspeita para falar, é um modelo mais seguro, né, diante de todas as entregas que a franqueadora pode fornecer ao fornecedor, ao franqueado. É aqui no Brasil, inclusive, que acontece a maior feira de franquias do mundo. E o que diferencia, Plínio, uma franquia de uma micro franquia é o teto do investimento. Em uma micro franquia, o empreendedor ele faz um investimento total que corresponde a até R$135 mil. É o nosso caso. Os nossos modelos de negócio, home office, o home office prime ou uma loja, o valor total investido pelo nosso franqueado para estruturar, o seu negócio. Uma unidade, né? Uma unidade franqueada fica abaixo, inclusive, desse teto de investimento. E desde o início foi assim, vocês trabalharam no micro? Desde o início, já começamos como micro franquia. Estamos, inclusive, no ranking. A ABF, anualmente, ela divulga um ranking das maiores micro franquias de turismo do país. A Clube Turismo ela está listada nesse ranking também. E ao longo dos anos, nós fomos olhando, nós olhamos para o nosso modelo de negócio, para o nosso mercado. E, obviamente, ao longo de 21 anos de trajetória, já completamos 21 anos, a gente vem implementando inovações, melhorias e novas ações. Então, o nosso modelo intermediário, o modelo Home Office Prime, ele surgiu, na verdade, no ano de 2017, quando a gente percebeu que havia um perfil de empreendedor que queria a autonomia, a liberdade geográfica e de horário de um modelo home-based, mas gostaria de ter maiores margens de comissionamento, maior autonomia para negociar com o fornecedor. Então, esse modelo intermediário ele surgiu no ano de 2017. Vamos lá para o comecinho, então. Vamos. Eu queria entender, assim, no início, era uma loja. Era uma loja onde você comprava pacote de turismo, é isso? Sim. Só aqui em João Pessoa era uma loja, era mais de uma? Como era que funcionava? Éramos uma agência de viagens aqui na cidade de João Pessoa. Funcionava no Expedicionários. Na época era um outro nome. A empresa era composta por pai e filho. O pai engenheiro, o filho egresso do curso de turismo, decidiu montar sua agência de viagens. E aproximadamente no ano de 2006, eu estava nos primeiros períodos do curso. De turismo, aqui pela UFPB. Eu participei de um processo seletivo de estágio nessa mesma agência. Eu fui reprovada. Na verdade, eu não fui aprovada no processo seletivo. Ficou uma amiga minha. Eu fui para uma outra agência. E, posteriormente, não lembro exatamente em qual contexto, eu retornei para essa agência como estagiária. Havia o desejo de abrir novas unidades. Abrimos uma unidade no Manaíra Shopping. Posteriormente, abrimos uma unidade em Aracaju, em Sergipe. E foi quando surgiu a ideia de franquear.
tornar o nosso negócio franquia. Porque nós vimos que seria muito desafiador continuar expandindo, continuar abrindo unidades próprias, com capital próprio e com a responsabilidade de gerir essas unidades. E eu lembro que na ocasião eu estava atendendo uma cliente nossa, que sempre viajava conosco, e ela revelou que tinha o sonho de ter uma agência de viagens, que ela viajava muito, mas não se sentia segura e preparada para isso. Foi quando surgiu a ideia de franquear. E aí, nesse momento, você chega com 20 e poucos anos para fazer um estágio. Sim. Em quanto tempo você foi efetivada? Eu fui efetivada em menos de um ano de estágio. Fui efetivada, né, como consultora, como agente de viagens. Quando a ideia de transformar o negócio em franquia surgiu, a empresa era uma estrutura muito enxuta, muito pequena, e não havia recursos para contratar um consultor especializado para formatar o nosso modelo de negócio. E aí, lá no Manaíra Shopping, eu subi na livraria Leitura, que ficava no primeiro piso, procurei um livro de franquia, um dos autores é o Adi Ribeiro, que se tornou hoje um amigo próximo, e nós formatamos o modelo de negócio baseado nesse livro. E aí, o crescimento profissional, né, ele se deu de modo contínuo. Então, de estagiária, eu fui efetivada. Em seguida, fui promovida, né, como supervisora, gerente da agência. E hoje estou presente no cargo máximo de liderança, né, como cofundadora e CEO, responsável pelo relacionamento com a rede, pelo planejamento, né, estratégico do negócio e da operação. Quando você começou, você era a única mulher lá na agência, era isso? Era, na época, a única mulher. Hoje, mulheres são maioria dentro da empresa, inclusive nos cargos de liderança. E isso, para a gente, Plínio, ocorreu de uma maneira muito natural. Hoje, as mulheres são maioria no mercado brasileiro. E quando a gente olha para a maioria das empresas, essa maioria ela não está representada. A ABF ela até divulgou recentemente um dado que mostra que 57% dos profissionais em franqueadoras são mulheres e apenas 29% ocupam cargos de liderança. Isso tem mudado. Eu lembro que quando nós começamos por volta de 2000, iniciamos o nosso processo de expansão em 2009, eu ia participar de eventos, né, no setor de franquias, e eu era minoria. Hoje, a cada ano, a gente percebe um aumento dessa representatividade feminina no franchising, no mercado de trabalho e também nos cargos de liderança. Você falou que teve a iniciativa, né, de buscar um livro para entender esse modelo de negócio, né, de franquia. Você leu ele tipo bem rápido e já foi logo aparecendo um monte de ideias na cabeça, ou demorou um pouquinho para você processar? E a segurança para levar, né, para a diretoria da empresa essa ideia, foi tudo rápido ou você titubeou um pouco? O assunto era muito novo para mim, Plínio. Então, eu não fiz unicamente a leitura de um livro. Naquela época, eu estudei aquele livro e utilizei ele como referência. Havia uma franqueadora de turismo, que hoje ela não está mais no mercado. Então, eu pesquisei sobre essa franqueadora, vi como era o modelo de negócio. Isso eu fiz lado a lado com um dos sócios, né, da franquia. E com base nas informações do livro, com base no que a gente via, né, de empresas no mercado, a gente formatou o nosso modelo de negócio. Foi um período muito desafiador, né? Como eu disse, isso ocorreu no ano de 2008 e o nosso processo de expansão ele ocorreu no ano de 2009, quando nós começamos a abrir as primeiras unidades franqueadas. E olhando para o passado, a gente vivia uma época em que o futuro das agências de viagens ele era questionado. Na época eu era estudante, inclusive, e se falava que não existiriam agências de viagens, que esse mercado ele ia encolher diante do avanço da internet, diante da facilidade de comprar serviços de viagem de modo online.
E nós surgimos nesse cenário e temos demonstrado, né, e provado o contrário, que a oportunidade do mercado ela existe. O turismo ele é considerado uma indústria diante da força que tem de movimentar todos os setores da economia. E esse nosso processo ele ocorreu de uma maneira muito acelerada. O pessoal comprou a ideia de cara? Sim. E um fato curioso é que o comum, quando nasce uma franqueadora, é a expansão ela ocorrer na região sede da franqueadora. E o nosso processo de expansão, ele não se deu de maneira intensa aqui na região Nordeste ou aqui na Paraíba. As nossas primeiras unidades, elas surgiram na região Sudeste do país. Uma das razões para isso, né, que a gente identifica, são também as oportunidades, né, da região, uma região economicamente muito mais propícia, muito mais ativa, né, para a nossa atividade. E também porque a gente já começou a nossa operação com o modelo de franquia master, em que um franqueado ele se torna responsável pela expansão da rede dentro do seu estado. Então, o fato de ter um master em São Paulo, um master no Rio de Janeiro, um master em Minas Gerais, um franqueado que representa, de certo modo, o franqueador naquela região, contribuiu para esse processo de expansão. Já chega com uma força maior, sim, não é isso? Sim, porque conhece bem a realidade, né, do local, conhece bem o mercado. E nesse contexto, a gente une o conhecimento, o know-how do franqueador com a vivência do franqueado que é natural daquela região. O fato de ser mulher, em algum momento gerou alguma desconfiança, preconceito? Ah, essa menina novinha, será que ela dá conta? Será que ela resolve? Sim. Principalmente quando vai iniciar esse processo, né, da franquia, Sim. essa interlocução com gente do país inteiro. Como foi isso? 3 desafios, Plínio. Mulher, paraibana, nordestina, e naquela época bem jovem, não é? Mas isso para mim nunca foi um problema. Senti, sim, algumas barreiras, algumas atitudes, né, que remetem a um preconceito. Que tipo? Nossa, você precisa contratar um profissional, né, com o sotaque do Sul. Nossa, é com a Ana Virgínia mesmo que eu estou falando? E a franqueada revelou, Ana, eu liguei para você, quando você começou a falar, eu pensei, não é Ana, porque eu esperava falar com alguém com sotaque sulista, né? Isso para mim nunca foi uma barreira, Plínio. Talvez pela autoconfiança e por acreditar e sentir que naquele contexto, naqueles eventos em que eu participava, em que a maioria dos presentes eram homens, eu estava ali representando todas as outras mulheres que também poderiam estar ali, mas que ainda não tinham tido a oportunidade que eu tive. Então, isso nunca me inibiu. Na verdade, isso potencializou em mim força e vontade. E aí tem um efeito, né? Quando as pessoas veem a autoconfiança da gente, elas passam a respeitar. Sim. Parece que é uma atitude impositiva. Sim. Né? Quando você chega demonstrando conhecimento, capacidade. Sim. Então, todos esses outros aspectos que podem ser alvos de preconceito, eles vão sendo derrubados um a um. Exato. Né? É impressionante até isso. Então, isso, na verdade, essas situações, ao invés de me inibir, elas me impulsionavam. Então, levantar a bandeira do nosso estado, sim. Somos da Paraíba, sim. Começamos na Paraíba e hoje estamos presentes em todos os estados. Sim, sou paraibana, sim. Então, isso é algo que me orgulha e que me motiva. E fico muito feliz, inclusive, ao ver que aqui no nosso estado, com a realidade que nós vivemos, com os desafios diários que nós enfrentamos, com a realidade socioeconômica que nós temos, eu fico muito feliz em ver que ao longo desses últimos anos, cada vez mais novas empresas, também paraibanas, têm se destacado no cenário nacional e no segmento de franquias.
Você falou aí que em algum momento, né, alguém liga e mesmo estando falando com alguém lá da Paraíba, mas esperava que o sotaque fosse diferente. Sim, Tipo, alguém que saiu do sul, do sudeste, tá morando sim, lá em João Pessoa, né? Mas é alguém que sim. saiu daqui para ir para lá coordenar algo, né? Como se aqui não houvesse capacidade para tanto, né? Hoje, 2024, 25 aí chegando, você acha que isso ainda é uma realidade ou a gente já conseguiu quebrar bem? Ainda existe. Na nossa rede é algo superado, porque diante de resultados não há por que restar dúvidas, né? A Clube Turismo hoje, ela não só se tornou a maior microfranquia de turismo do país, como ela é também a franqueadora de turismo no segmento de microfranquias mais premiada do país. São 12 anos consecutivos reconhecida pela Pequenas Empresas, Grandes Negócios, com o selo Melhores Franquias do Brasil. São 5 anos consecutivos chancelada pela Associação Brasileira de Franquias com o selo de excelência em franchising. E são prêmios anuais. Só nesse mês de dezembro, Plínio, recebemos 3 premiações no segmento de turismo de fornecedores por nosso destaque em vendas. E essas premiações não são conquistas que dependem unicamente do franqueador. São conquistas que dependem da avaliação dos franqueados em relação à rede e dependem dos resultados da rede. Então, contra fatos, não há. Então, internamente, dentro da nossa rede, né, que isso existiu também no início por parte de franqueados, isso é algo que hoje está muito fortalecido. A capacidade das pessoas, a capacidade das empresas, elas não dependem da região, da nacionalidade, do estado. Depende, sim, da capacidade individual das pessoas que compõem aquela empresa. E só para quem está vendo a gente aqui entender um pouco, né? Não é só porque você é uma grande franquia que você tem, sei lá, 1.000, mais de 1.000 unidades, 2.000, 5.000 que fossem espalhadas no país que você recebe um selo de excelência. Sim. Não é quantidade. Tem franqueadora, né, multimilionária, super conhecida na mídia nacional que de repente chega no mês de dezembro e não ganha um selo desse. Porque nesse ano faltou algum componente. Então, quando você recebe um selo durante anos seguidos, quando você tem esse reconhecimento, realmente é um atestado de competência, de diferencial de uma empresa. Essas chancelas, avalia-se, a rede ela pode crescer, inclusive, sem nenhuma qualidade. Eu até costumo dizer, a gente não vende franquia. Não basta querer comprar e pagar um valor para ingressar na rede e se tornar um franqueado. É necessário que, até então, esse candidato ele passe por um processo seletivo. Porque franquia é maravilhoso, Plínio. É um formato de investimento seguro, mais seguro. Mas a gente precisa também ter clareza de que não é para todo mundo. Então, se esse candidato, se essa pessoa tem o perfil empreendedor, mas não tem o espírito coletivo, não sabe atuar em rede, não se coloca construindo um negócio junto com o franqueador, não sabe respeitar regras, prefere definir as suas próprias regras, muito provavelmente esse candidato não tem perfil para ser o meu franqueado. Então, nós selecionamos, e é a qualidade da seleção desses franqueados é ter pessoas alinhadas com o propósito da franqueadora, que se identificam com a nossa atividade, com o turismo, que vai permitir que a rede continue crescendo gradativamente de maneira saudável. Então, essas premiações ela não avaliam unicamente o tamanho da rede, ela avalia a qualidade, desempenho financeiro, a satisfação do franqueado em relação ao negócio e resultados da franqueadora e das operações. Hoje, quais são as modalidades que vocês têm? Qual o limite de cada uma, né? E o retorno que vocês observam médio de um franqueado? Nós temos 3 modelos de negócios distintos
que também tem como foco perfis de empreendedores distintos. O modelo home office, o franqueado ele atua como pessoa física, é um investimento mais acessível, o investimento total é a taxa de franquia, que corresponde a R$ 7.500 hoje. O franqueado vai fazer uso de uma estrutura física que muito provavelmente ele já possui, computador, internet, smartphone, todos os sistemas são online. A franqueadora vai fornecer treinamento, suporte operacional, material digital para divulgação e comunicação do negócio. E o público-alvo desse franqueado são pessoas do seu networking. Hoje, Plínio, a maioria dos nossos franqueados nessa operação, nesse modelo de negócio, são pessoas que viajam muito e que de tanto viajar, elas já se tornaram referências para amigos, parentes, colegas de trabalho e viram na franquia a oportunidade de rentabilizar algo que elas já faziam de graça. Porque esses amigos regularmente diziam, eu vou para Paris, você já foi lá, me dá uma dica, onde eu devo ficar? Qual a melhor opção de voo? O que é que você me sugere de restaurante? Então, viram na franquia a oportunidade de rentabilizar. Alguns têm a operação como atividade principal, outros como atividade secundária, como uma renda extra. No modelo Prime, home office é home-based também, mas o franqueado ele vai atuar como pessoa jurídica. Então, isso propicia a ele maiores margens de remuneração. No setor de agenciamento de viagens, o franqueado ele é remunerado através de comissionamento sobre vendas. O investimento é R$ 22.000. Também vai fazer uso de uma estrutura que ele já tem, e ele vai ter mais autonomia. Nesse modelo, ele vai se relacionar diretamente com os fornecedores e vai poder prospectar clientes de um modo geral. Ele não fica limitado unicamente ao networking dele. Fornecedores que você diz rede hoteleira, as aéreas. As operadoras, as companhias marítimas, todos esses fornecedores, eles são disponibilizados pelo franqueador. A franqueadora homologa parceiros que a gente avalia, entende que tem uma segurança para prestar o serviço para o nosso franqueado e ele adquire os serviços através desses fornecedores. Isso é até uma das vantagens do turismo, Plínio, para quem deseja empreender, porque a gente vende serviço. E para prestar o nosso serviço, a gente não precisa comprar insumos. Tudo está online. Então isso o acesso facilita muito, né? Exato. A gente não se preocupa com estoque, com mercadoria, repor mercadoria. O cliente vai viajar e precisa de um aéreo, eu acesso o sistema da consolidadora e tenho acesso ao aéreo. Precisa de hotelaria, eu acesso o sistema do meu fornecedor e tenho lá uma diversidade de opções de hotéis. E qual é a vantagem, por exemplo, de eu contratar um pacote, né, com um agente assim, ou ir direto no site e me virar sozinho, né? Ter acesso a tudo. É o quê? É sempre ter um desconto por conta dessa parceria? Às vezes eu consigo uma condição melhor indo por uma agência? São benefícios distintos. Pensando na condição comercial, a agência de viagens ela tem acordo com as operadoras, com as consolidadoras, com os brokers. E essas empresas, elas distribuem os serviços para todo o mercado. Então, de modo geral, através da agência de viagens, é possível conseguir melhores condições comerciais. Porque, ao vender um hotel, eu não estou sozinha comprando aquele hotel. Há um grupo, né, de operadoras que estão distribuindo aquele hotel. Além disso, segurança, Plínio, que é um fator principal. A agência de viagens, o consultor de viagens, ele não está unicamente vendendo um serviço. Ele vai acompanhar esse passageiro antes, durante e após a viagem. Então, havendo a necessidade de alguma assistência, esse passageiro ele vai ter com quem contar, sem necessariamente precisar pagar mais por isso. A pandemia nos ensinou muito, não é? Os passageiros que haviam comprado e que tinham viagens durante o período pandêmico e que compraram através de uma agência de viagens, com todas as dificuldades existentes, eles tinham com quem contar. Quem comprou online precisou ligar para um call center
para falar com máquinas que não estavam programadas para aquela situação que a gente estava vivenciando. E aí você falou o primeiro, o segundo modelo, o terceiro, maior, que exige um investimento também, né, mais vultoso, seria a loja física, a agência. Seria o modelo mais comum, né, e de um alcance também maior, que é a operação com uma loja física. O investimento total ele fica em torno de R$90 mil, tem todas as vantagens da modalidade Prime, com a facilidade, a comodidade de você oferecer ao cliente uma estrutura física de atendimento, uma referência de local, né, de atendimento, toda uma estrutura e a visibilidade também que a loja propicia. E aí, hoje, qual é a distribuição de vocês nessas cerca de 550 unidades? Qual é a distribuição entre os 3 modelos? Hoje estamos com 61 operações do formato loja. Algumas dessas operações, Plínio, são franqueados que estão em processo de crescimento dentro da rede, que eram home office e viraram loja, que eram Prime e deram mais um passo na jornada empreendedora, abrindo a sua loja. 120 aproximadamente no modelo Home Office Prime e os demais no modelo Home Office. Que é aquele que exige um investimento menor e que vocês têm maior quantidade. Exato. Por ser um modelo de negócio mais acessível e também mais flexível, a gente consegue atingir um número maior de pessoas, né? É um número maior de pessoas que se enquadram nesse modelo de negócio. E aí os royalties cobrados são a partir de quanto? Porque é claro que vai depender do modelo. Varia, né? de acordo com o modelo. No modelo home office, os royalties correspondem a 2,5% em cima do faturamento. E eu até brinco com o franqueado que se ele não tem fatura de royalties para pagar é porque ele não está bem, ele não vendeu. Quanto mais comissão ele pagar, né, repassar para a franqueadora, significa que ele está bem. Uma das razões desse crescimento interno na nossa rede, do franqueado começar como home office, depois migrar para Prime ou para loja, é justamente isso. Quando o franqueado evolui em sua operação e atinge uma determinada faixa de faturamento, é mais viável e mais barato ele atuar como um Prime ou como uma loja do que como home office. Porque no modelo home office, os royalties ele é em cima do faturamento, 2,5%, e ele vai ter uma taxa fixa mensal de R$90 por mês. Já no modelo Prime, é uma taxa fixa de R$300 de royalties e uma taxa de manutenção de R$100 por mês. E na modalidade loja, fica o total de R$670 por mês. Isso, que é royalties, fundo de propaganda e a taxa de manutenção. Nos 3 modelos, o franqueado vai usufruir de todos os serviços prestados pela franqueadora. Literalmente, ele não está sozinho. A operação pode ser apenas ele, mas ele vai ter um departamento comercial responsável por todos os acordos da rede, por avaliar a segurança dos fornecedores que nos atendem. Por sermos uma rede, temos condições de oferecer condições comerciais também mais agressivas. Eu disse que nós somos remunerados por comissionamento. Não é uma agência de viagens. São mais de 500 agências de viagens. Então, isso nos dá força comercial perante os nossos fornecedores para essa margem de comissionamento para o franqueado. Universidade corporativa, um dos papéis, um dos valores de uma franqueadora está na sua capacidade de prestar um suporte operacional para o franqueado e de transmitir know-how. Então, a nossa preocupação é não apenas o treinamento inicial do franqueado, mas oferecer um programa de capacitação contínua. Então, nós temos uma universidade corporativa onde, no mínimo, 2 vezes por semana, nós realizamos transmissões ao vivo para os nossos franqueados para treinamento sobre os mais diversos temas. Uma coisa que me impressionou bastante foi o relato de que durante a pandemia, quando 100% do turismo estava parado, né, em algum momento, foi um período de muito crescimento para vocês. Sim. Eu pensei aqui, não, como é que fecha essa equação? Sim. Como é que isso foi possível? Qual foi a mágica? Se é que podemos chamar assim. Plínio, não, eu costumo dizer que às vezes eu peco
pelo excesso de otimismo. Por outro lado, eu acho que não existe empreendedor pessimista. Durante a pandemia foi o período mais desafiador que nós vivemos ao longo desses 21 anos de trajetória. O turismo ele parou em 100%. E durante aquele período, diante de todo o contexto, por questões éticas também, a nossa orientação para o nosso passageiro era fique em casa. No nosso site, a gente colocou uma máscara sobre a nossa logo e a hashtag fique em casa. Naquele período, a gente mostrou o valor do agenciamento de viagens, porque todo o nosso trabalho ele se voltou não para venda e oferta de pacotes turísticos, mas para auxiliar pessoas que estavam fora do país a retornar para suas casas, para auxiliar os clientes que tinham viagens para realizar e que não podiam viajar e precisavam remarcar ou solicitar o reembolso dos serviços contratados. Então, naquele momento, aquela situação tão crítica contribuiu para mostrarmos o nosso valor, a nossa importância e o nosso papel para cada um dos nossos passageiros. Naquele período, muitos profissionais do turismo eles ficaram desempregados. A agência fechou, a agência operadora precisou diminuir o seu time. E esses profissionais, eles viram na franquia a oportunidade de empreender e de se preparar para a retomada do turismo. Afinal, todos nós acreditávamos, não esperávamos que fosse demorar tanto, mas todos nós acreditávamos que a retomada ela ia acontecer em um ritmo mais curto do que o que de fato aconteceu. Então, nossa rede ela cresceu porque os franqueados que já estavam atuando viram a oportunidade, viram o empenho da rede, do franqueador, inclusive, em auxiliar a rede, e muitos profissionais que saíram e foram demitidos viram na franquia a oportunidade de empreender. Uma das ações que nós implementamos para não termos uma diminuição e para auxiliar que os nossos franqueados passassem por aquele período tão difícil, uma das ações que nós implementamos foi um desconto nas taxas mensais, nas taxas de royalties. A gente aplicou um desconto durante mais de um ano, porque a gente tinha ciência que a franqueadora não existiria sem os seus franqueados. Então, se eles estavam passando por um momento difícil, e nós também, a gente precisava de algum modo auxiliar eles, para que eles passassem por aquela fase e pudessem, no período da retomada, usufruir de todas as oportunidades da retomada, que aconteceu. E aí, quando aconteceu essa retomada, era todo mundo louco para viajar, para passear, nem que fosse um passeio mais próximo, né? Todo mundo querendo saber quando é que poderia ir para fora também. E eu acho que em algum momento teve uma retomada, mas assim, com um gráfico fazendo isso aqui. De maneira muito intensa, Plínio. A ponto dos valores que no período estavam muito acima do valor normal, digamos assim, e as pessoas estarem dispostas a investir e pagar por eles. A situação que a gente viveu também contribuiu para que as pessoas percebessem a importância de investir em bons momentos, em momentos marcantes, investir em si, em detrimento de investir em coisas materiais. Eu lembro, e aí me marcou muito, porque ainda no ano de 2020, aproximadamente em novembro de 2020, nós estávamos com um grupo de passageiros, inclusive de pessoas próximas, amigos, e eu saí ligando diretamente para eles para informar sobre o cancelamento e oferecer o crédito da viagem. Era para um hotel aqui próximo, uma viagem de carro. E uma delas disse, Virgínia, eu vou viajar. Eu liguei justamente para dizer que o hotel a gente poderia remarcar, porque o hotel não teria atividade de lazer devido a todas as restrições, estaria funcionando, mas com várias restrições. E ela disse, Virgínia, eu vou viajar. Eu vou colocar a minha máscara, eu não aguento ficar em casa e eu vou viajar. E essa situação, Plínio, apenas aumentou a segurança, né, e a confiança de que essa retomada, de fato, ela iria acontecer, e desse fator também das pessoas terem percebido, né, a importância e a necessidade de investir em si e de investir em bons momentos.
Você falou aí que dessa assistência, né, que uma agência presta, acompanhando o antes, durante e depois, né? Que tipo de situação, vamos começar assim, a mais difícil que você, ou desde lá atrás, quando era agente, né? Ou já, hoje em dia, que você já viu acontecer numa agência, assim, aquela situação com algum cliente aqui ou fora do país? Uma situação que é triste, mas que nos marcou, é de uma passageira idosa. Ela era cadeirante, ela tinha o sonho de ir para a Disney. Foi pela primeira vez, né, conosco, já numa fase idosa, né, nessas condições que eu expus. E a gente insistiu para que ela não fizesse essa viagem sozinha. A gente pudesse incluir um guia, que ela ia sozinha, que pudesse acompanhá-la desde o Brasil. Ela foi para a viagem aconteceu, foi acertado ela ir acompanhada, por ser cadeirante, não é? E poucos dias após o retorno, a chegada dela no Brasil, ela veio a falecer. E aquilo nos marcou, Plínio, porque durante o atendimento, né, a ela destacava a viagem como um grande sonho, né, da vida. Esperou anos e se organizou durante anos para aquele momento acontecer. E foi uma realização, né, para ela, pouco Vocês tempo depois. fizeram parte disso. Sim, sim. Para ajudar a proporcionar esse momento Sim. com qualidade. E com as condições, não é? Que ela pudesse, de fato, sozinha e com as limitações que ela tinha, usufruir dessa experiência da melhor forma possível. E a história mais engraçada que você tem, assim? Alguma coisa que você diz assim, eu não acredito que está acontecendo, mas que ao mesmo tempo é engraçada. Acho que em tantos anos assim devem aparecer de vez em quando, né? Tem, Plínio, mas eu confesso a você que agora, nesse momento, não lembro. Mas a gente, no dia a dia, né, no contato com o cliente, a gente constrói muito relacionamento, porque a gente participa de momentos que são muito especiais, e a gente acaba criando um vínculo, né, e um relacionamento com o cliente. Se torna amigo. Eu já assisti uma palestra sua, né, e você em algum momento falou dessa questão do empoderamento, né, não só feminino, mas nessa coisa de você acreditar. Às vezes a gente não acredita no próprio potencial que tem, ou daquele negócio que a gente está pensando. Às vezes nem começa porque pelo medo de errar. Sim. Né? E assim, você transmite isso, que eu acho que o que estava ali na palestra também internamente funciona até para esquentar, né, o público interno, né, os franqueados, e até que são uma rede de influência para que outros venham, né, nas regiões deles. Né? Como é que você trabalha essa questão da autoestima empreendedora, né, para transformar uma realidade como você fez na sua carreira e da própria empresa, né, de estagiária a CEO e a empresa de uma agência única, né, para uma franqueadora das mais reconhecidas do país? Eu avalio, Plínio, que a autoconfiança ela depende de uma série de fatores. Ela depende muito do nosso histórico familiar, do que a gente viveu na infância. E eu tive a oportunidade de ter pais que sempre me impulsionaram, que me motivaram, que me cobriram de muito afeto, que me cobrem, né, graças a Deus, que incentivam e que acreditam, que viram no estudo a oportunidade, apesar deles terem pouco estudo, mas percebiam que o estudo seria um caminho também para a mudança, né, de realidade. Então, sempre me incentivaram muito a estudar. Então, termos essa parte afetiva preenchida em nossos corações, termos estudo e acreditarmos, termos uma postura positiva, um olhar positivo para o mundo e para a gente,
São 3 fatores fundamentais para a gente desenvolver essa autoconfiança. E eu acredito que nós temos um papel fundamental também de impactarmos as pessoas. Quando eu vejo uma mulher, né, bem-sucedida, recentemente saiu, a Forbes divulgou, inclusive, né, uma matéria em que uma brasileira paraibana, Tassiana, do Banco do Brasil, está entre as 100 mulheres mais poderosas, mais influentes do mundo. Então, olhar para ela, ver que ela está lá, me faz também pensar que com esforço, com dedicação, com empenho, buscando sempre dar o meu melhor, eu posso também conseguir a cada momento situações melhores para mim. Na empresa, eu costumo dizer que em 21 anos, nós demos passos muito largos, mas nós ainda não chegamos onde nós queremos estar. Eu cheguei no maior posto, maior em sentido de responsabilidade, dentro da empresa. Mas eu não posso dizer que eu já estou onde eu quero estar. O meu desejo é que a empresa continuamente cresça, evolua, porque ela crescendo, eu vou ter melhores oportunidades para mim e para todos que estão junto comigo na empresa, desenvolvendo e fazendo ela continuamente crescer. E aí, eu lembrei agora da frase de Philip Kotler, que é o papa do marketing, né, da administração também, que ele diz o seguinte, que se daqui a algo semelhante a isso, daqui a 5 anos você tiver a mesma empresa, ela está em perigo. Né? Fazendo uma referência direta a essa necessidade de você observar o mercado, de se reinventar, né, de lançar novos produtos, de melhorar o que você já tem. Né? Quando a gente fala de franquia, quando a gente fala de turismo, quais são os próximos passos que você enxerga dessa evolução no mercado? O nosso objetivo é crescimento qualitativo e quantitativo da nossa rede, continuar o nosso processo de expansão com a abertura de novas unidades é um fator fundamental, Plínio, para que continuamente a gente consiga tornar os nossos acordos comerciais, o posicionamento da nossa marca cada vez mais forte. Nós ainda não somos a maior franquia de turismo, nós somos a maior micro franquia, ou a maior franquia multimarcas, né? Então, queremos a primeira posição em qualidade e em quantidade. O turismo é uma área, é um mercado de muitas oportunidades, é uma atividade muito dinâmica. E essa necessidade de estarmos antenados, olhando para o mercado e principalmente para os nossos clientes e para os nossos franqueados, percebendo necessidades e oportunidades, é algo que é uma necessidade constante para que a gente, de fato, não pare no tempo e continue a evoluir. Eu disse em um dos momentos da nossa conversa que quando a ideia de franquia surgiu, a gente utilizou um livro como referência e nós estudamos uma franqueadora que estava no mercado, que hoje nem existe mais. E agora, em 2024, são muitas as franquias de turismo que eu percebo que também se desenvolveram do mesmo modo, baseado no nosso modelo de negócio, porque nós já estamos, né, em operação. Então, essa necessidade de mudança, de olhar atento às oportunidades, ela é fundamental. O mercado fala. Quando a nossa cliente, sentada na nossa mesa, disse que tinha o desejo de ter o sonho de ter uma agência de viagens, mas não sabia como, a gente ouviu ela e viu nessa fala uma oportunidade. E aí a gente não tem como falar de turismo no Brasil hoje sem ter um olhar bem especial para João Pessoa. É uma das cidades mais procuradas não só do Brasil, mas aparece nas listas, né, das operadoras aí do mundo inteiro. A gente está preparado para esse crescimento? Aqui vem resorts por aí, falam-se em 11 mil leitos a mais aqui na cidade. Concatenar esse crescimento do turismo com o crescimento da cidade é uma preocupação no meio de vocês isso? É uma preocupação enquanto cidadã, né, pessoense, paraibana, enquanto profissional, né, do setor, enquanto pessoa também formada na área. É muito importante que a gente não cometa os mesmos erros e práticas
de outras capitais. É importante que a nossa cidade, o nosso turismo, ele se desenvolva de uma maneira sustentável, de modo que a gente contemple o espaço para o turista, para que ele conheça todas as belezas naturais, culturais que nós temos, mas que a gente não afaste a população do que a gente tem de bom, né, e de espaços dentro da nossa cidade. É importante que o turismo ele se desenvolva de uma maneira gradativa e que comporte, né, a chegada de novos turistas, trazendo turistas conscientes para a necessidade de preservar o nosso ambiente, de interagir positivamente com a nossa população e, ao mesmo tempo, preparar a nossa estrutura física e de pessoas para que a gente saiba e possa receber adequadamente esses turistas que tendem a chegar. O que eu sinto hoje, Plínio, até pelo fato de nós termos franqueados em todas as regiões do país que vendem o destino João Pessoa, é que, de modo geral, os turistas que chegam aqui na nossa cidade, eles se encantam. Eles se encantam com a qualidade de vida, eles se encantam com as belezas naturais e culturais que nós temos, se encantam pelo nosso turismo, ele não ser limitado ao turismo sol e mar. E é importante que a gente consiga preservar isso e que o nosso setor turismo em João Pessoa, ele cresça de modo gradativo. Sustentável, exato, né? Exato. Essa palavra que está tão na moda. Exato. E a sustentabilidade depende disso, né? Do equilíbrio entre todos os envolvidos na cadeia. Ter o espaço para o turista, ter qualidade para a população ela não ficar em um segundo plano, né, em relação às áreas ocupadas pela cidade. As áreas da cidade precisam ser ocupadas por nossa população e, nesses espaços, receber esse turista que chega para nos visitar. Se a gente afastar a nossa população e os nossos profissionais desses espaços urbanos, não estaremos nos desenvolvendo adequadamente. E isso é uma discussão aí que rende muito pano para manga, né? Muito. Porque enquanto a gente está falando aqui, tem construção civil aí, flats sendo construídos, grandes empreendimentos da área do turismo, muita coisa acontecendo, né? Sim. E a preocupação não é só de pessoas como você que atuam no turismo, mas o cidadão comum, eu já vejo muito falar isso aqui sobre o João Pessoa, né? Tipo, essa João Pessoa que é símbolo de qualidade de vida, que ela não se perca no caminho aí e que essa qualidade vai embora, né? Principalmente para quem é daqui, porque às vezes o turista vem, aproveita o melhor, volta para casa dele, né? Mas a gente que muitas vezes pode ficar com um ônus, né? E a gente tem a oportunidade de aprender com as praças, com os mercados, em que o turismo ele não se desenvolveu adequadamente, né? Então, que a gente saiba olhar para essas situações como aprendizado, para que a gente não cometa o mesmo erro. Ana, muito obrigado, então. Eu que agradeço, Plínio. Essa participação. Acho que nosso telespectador, ouvinte, quem tiver, né, em algum agregador de podcast aí, teve a oportunidade de escutar bons ensinamentos a partir da tua experiência, né, da empresa, da franqueadora, e é muito bom, foi muito bom conversar com você. Obrigado. Fico muito feliz de estar aqui. Fica o convite para você conhecer a nossa estrutura, todo o nosso time. Nesse momento, eu estou aqui sozinha, falando em nome da empresa, mas representando mais de 550 pessoas. Nada se constrói sozinho, Plínio. Então, há muitas pessoas envolvidas que muitas vezes não aparecem, mas que elas fazem parte e são parte ativa dessa construção. Muito obrigado, sucesso sempre. Obrigada, para você também. É isso, a gente vai ficando por aqui com mais uma conversa, né? Eu aprendi muito, tenho certeza que você também. O mercado está sempre em movimento e nossa missão é trazer um pouquinho dele aqui para enriquecer nosso dia a dia e o nosso conhecimento. Até a próxima.